bem, gente? Então eu vou começando, o pessoal já está gravando também. Quem estiver falando que não está passando no YouTube, calma lá, nós já estamos entrando lá, tá bom? A gente tem um problema com a internet aqui, a internet às vezes funciona, às vezes não funciona, é uma contradição tentando, mas vamos lá, né? Então primeiro eu queria dar as boas-vindas a vocês, dizer que é mais um prazer estar com vocês aqui neste evento do Saiba Mais. Então meu nome é Adriane, eu sou orientadora educacional, sou pedagoga, a responsável pela orientação educacional. Vocês recebem os e-mails da DAP, percebe? Então, existe alguém que vai lá, dá um clique e manda um e-mail. Sou eu, tá bom? Sou eu e algumas vezes também a Marilda, que é a psicóloga da área. Então, a gente é essa área de assistência. Estou vendo algumas caras conhecidas. Alguém conhece? Já foi lá na orientação educacional? Não? Então, para quem não está conhecendo, hoje também, às vezes, é uma oportunidade de conhecer. Nós somos uma equipe de 2 psicólogas e uma pedagoga que pensam em projetos para ajudar na vida acadêmica dos estudantes. A nossa principal atuação são atividades coletivas nas áreas de aprendizagem e de carreira. E aqui é uma das ações que a gente faz, que é trazer pesquisadores, investigadores, para compartilhar com vocês, alunos, professores, funcionários, dados das investigações que podem propiciar que vocês aprimorem. A ideia aqui é que todo aluno, toda pessoa tenha capacidade de se desenvolver. Então, vir aqui vai me fazer pensar, vai me fazer agir, qualquer mudança que eu possa fazer em diferentes áreas. Então, a gente discute das mais variadas coisas nas palestras do Saiba Mais, mas nós temos ações mais específicas. Então, temos oficinas sobre aprendizagem, do como estudar, temos uma disciplina eletiva, temos o Projecta, que a gente fala mais da carreira. Então, temos atividades coletivas. Semana que vem, vocês já viram, está lá programada uma oficina de redação científica. O que é a ideia da escrita científica, escrita acadêmica? A ideia é dizer quais estratégias eu posso lançar a mão para poder escrever academicamente melhor. Então, nós temos, vocês recebem muitos e-mails da gente, né? Então, a ideia é que essa área é uma área de assessoramento sobre essas duas questões, aprendizagem e carreira. E também fazemos atendimento individual. Então, se porventura alguém ficar, olha, eu preciso de orientação, estou com dificuldade no estudo, estou pensando em mudar de curso, a gente também faz esse atendimento individual. Basta passar do SAI, o SAI fica, todo mundo conhece onde fica o SAI aqui? O SAI fica ao lado do bandejão, sabe? O bandejão ali fica, vou chegar a achar estranho, o bandejão é um restaurante universitário, ok? Fica ao lado do restaurante universitário, ok? Então a ideia é que hoje a gente tenha um bate-papo. Vou apresentar aqui formalmente o professor Paulo Cardoso, que gentilmente aceitou o nosso convite para fazer. Nós estamos em outro congresso, então o professor Paulo Cardoso veio para um outro congresso, acho que é interessante colocar. Nós estamos lá junto à Associação Brasileira de Orientação Profissional. Então nós estamos num outro evento fora da Unicamp. O professor Paulo veio para este evento e eu o convidei para, no horário do almoço dele, vir aqui bater esse papo com a gente, tá bom? O professor Paulo, ele é professor lá em Portugal, na Universidade de Évora, do Departamento de Psicologia da Escola de Ciências Sociais. Ele publicou mais de 20 artigos em revistas especializadas, 5 trabalhos completos, 6 capítulos de livros e 2 livros publicados. Ele tem uma extensa produção técnica e ele atua na área de psicologia e ele já interagiu com diferentes profissionais. A área de investigação do professor é desenvolvimento da carreira e aí ele vai contar isso para vocês. Então, agradeço ao professor Paulo por disponibilizar esse momento e vir aqui nos ajudar mais uma vez nessa. Eu que agradeço também a oportunidade a todos de partilhar. Devia ligar isto. Vocês precisam do microfone? Estão escutando bem? Não. Então, se calhar eu... Está ligado? Está ligado. O da transmissão está ligado. Então tá, não há problema, eu prefiro assim também. Eu gosto de movimentar. Pois, é um prazer estar aqui com vocês, mas é mesmo um prazer. O Brasil para mim é
há uma terra que sempre foi querida, e não são palavras de circunstância, são palavras sinceras, porque eu comecei a conhecer o Brasil, para já através da cultura, quer da literatura, que me interessei, quer da música. Gosto muito da música do Brasil e continuo a acompanhar, que é uma grande riqueza cultural, estas duas coisas, e é, no fundo, como dizia o Fernando Pessoa, a nossa pátria é a língua portuguesa, não é? Isto nos liga e isto é um legado forte e é isto que passa. Quando eu chego aqui, e comecei então a vir depois em turismo, não é? Em turismo, conhecer o Brasil, e só muito recentemente em trabalho. Professor, é que eles estão escutando, acho melhor não. Ah, sim, sim. Não, eu vou para aí. E só... Está agora? E só recentemente é que é em trabalho. Primeiro o lazer, depois o trabalho. E é sempre um prazer estar aqui porque é sentir em casa de duas maneiras. Por um lado, a gente chega no aeroporto e toda a gente fala a nossa língua, não é? E depois, outra coisa importante nesta vida são as pessoas, não é? E sentir o carinho das pessoas, isso sente-se, é muito bom, isso faz-nos sentir em casa. Também um prazer estar aqui convosco para poder partilhar as minhas experiências. A ideia é uma partilha de experiências e dar algum contributo para a vossa vida, por pequeno que ele seja. É essa a minha intenção. Eu vou falar também um bocadinho de mim. Eu acho que isso é importante, de conhecermos as pessoas, porque eu sou uma pessoa muito prática. Eu sempre estive ligado a problemas práticos. Eu, quando fui para a universidade, já tinha quase 40 anos. Eu trabalhei como psicólogo no terreno durante 15 anos, não é? E sempre me interessei por pessoas, por coisas práticas e o trabalhar com pessoas, mas nunca esquecendo a teoria, nunca esquecendo de estudar e de evoluir e de fazer isso. E o estudo da percepção de barreiras da carreira surge dessa intenção minha de abordar com problemas práticos das pessoas. Eu trabalhava nessas escolas lá em Portugal e eu olhava para os jovens e quando tive que escolher qual era o tema da minha tese, a questão que se me colocava é: o que é que vai ser do futuro destas pessoas? Como é que vai ser? E é desta interrogação que surgiu a ideia de estudar a percepção que eles têm das barreiras que se vão oferecer à sua carreira. Atualmente, eu continuo interessado na questão das barreiras, mas tenho virado mais os meus estudos, continuando na prática, a estudar práticas. Eu, neste momento, tenho muito do meu trabalho é estudar a mudança das pessoas. As pessoas mudam. Se mudam, o que é que muda nas pessoas? E o que é que não muda? E o que é que contribui para a mudança? É esse tipo de trabalho que eu faço, sempre muito ligado à prática, se as intervenções realmente são eficazes, se mudam, etc. É por aí esse meu olhar. Isto para dizer também, se me quiserem colocar questões práticas naquilo que eu souber da minha experiência e tornar isto mais... que haja uma maior relação entre teoria, investigação e prática, a ideia é precisamente essa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para mim, se me permitem um desabafo, a coisa mais rica e mais interessante, mais complexa que existe na vida não são as teorias, sejam da matemática, da física, da psicologia, da filosofia. A coisa mais complexa, mas também mais rica, é a realidade da vida. Naquele momento da vida conflui tudo, está lá a complexidade toda. As nossas teorias, as nossas ideias, e por isso temos todos de ter muita humildade face aos nossos conhecimentos, às nossas teorias, às nossas ideias, são apenas uma visãozinha dessa realidade que é tão complexa, não é? E é com esta humildade um bocado que eu vou falar com vocês e partilhar. Entre o sonho e a realidade, mas é mesmo isso. Surgiu a ideia, que título é que eu vou dar à palestra? É isso. É que nós vivemos sempre, e a vida é essa complexidade entre o sonho e a realidade, entre o desejo e as limitações a ele, entre o que eu quero fazer e as circunstâncias, etc, etc, não é? E a percepção de barreiras é um bocado isso, é trazer realismo. Eu quando
Eu quando falo com os meus alunos ou na prática estou a trabalhar com pessoas, costumo dizer que uma boa escolha de carreira não é escolher o que a gente gosta mais, é escolher o que é mais realista. E aqui há um compromisso entre tantas coisas, entre as necessidades, os objetivos, os interesses, as dimensões psicológicas, pessoais, não é? O passado todo, o futuro que se projeta, mas depois também o outro lado, o social, oportunidades, não oportunidades, como é que está o emprego, o desemprego, tudo isso, e é esta complexidade toda é que leva a uma escolha, não é? E pensar barreiras da carreira é também pensar sobre isto, entrar nessa complexidade. Antes de começar, eu queria para já esclarecer o que é isto de carreira. O que é isto de carreira? Habitualmente as pessoas têm a noção que carreira é aquele percurso que existe numa empresa, numa organização do Estado, em que a pessoa vai subindo, subindo, como se fosse uma escada, não é? Isso não existe. Já existiu, cada vez há menos. Talvez, eu estou a falar da realidade portuguesa, não sei como é que é o Brasil, desculpem-me, falo daquilo que sei. Não sei se tem validade ecológica ao que digo, não é? Mas, em Portugal, só nas Forças Armadas, na polícia e pouco mais é que existe isso. Os professores, estou a falar do Estado, então empresas isso já não existe, não é? Completamente. Tudo o que é privado. Função pública, funcionários públicos, eu tenho carreira congelada há não sei quantos anos, há mais de 12 anos, está ali parado, não mexe. É como se estivesse lá, mas não existe. E outros em todos os setores, não é? Então, essa carreira não existe, não é dessa carreira que estamos a falar. Como os tempos mudaram, a música também tem que mudar, não é? Muda a música, muda a dança. Não é? E os nossos conceitos em ciência, para acompanharem a realidade, as nossas teorias têm que estar sempre a mudar, senão ficam desatualizadas, morrem. E com a psicologia é a mesma coisa. O conceito de carreira teve que se alterar. Se essa carreira não existe, o que se entende por carreira atualmente é o percurso de vida das pessoas. E há dois tipos de carreira. Já agora, desculpem entrar muito nesses aspectos mais teóricos. Há dois tipos de carreira, que é o que nós chamamos a carreira objetiva. A carreira objetiva é o seu percurso, desde pequenina, que foi para a escola, depois, etc., foi andando, entretanto já esteve desempregada, voltou a estudar, saiu, sei lá. É todo este percurso. Isto é que é a carreira daquela pessoa. Dizemos nós que é uma carreira objetiva, alguma coisa que se pode objetivar, eu digo sobre ela concretamente. E a carreira não é só profissão. A carreira da pessoa é também tempo livre. A carreira da pessoa é também a família. A carreira da pessoa também é a cidadania. Quantas pessoas, eu conheço pessoas que têm o seu trabalho e depois nas horas livres são bombeiros, treinam uma equipa, dedicam-se ao desporto, à música, fazem outro tipo de coisas. Ajudam, participam em voluntariado, tudo isso faz parte. Ou seja, a carreira envolve os diferentes papéis de vida das pessoas, não só o profissional e o escolar, e é um processo que envolve o ciclo todo de vida. Atualmente entende-se assim a carreira. Essa é a carreira objetiva, não é? Mas nós, os psicólogos, estamos mais preocupados, não é com a carreira objetiva. Não é o que lhe aconteceu a si, ou você ou está feita comigo. A carreira não é só isso. Eu não estou, às vezes, muito preocupado o que é que aconteceu na vida das pessoas. Estou mais preocupado em trabalhar com a representação que as pessoas têm, com os significados que as pessoas têm, sobre o que lhe está a acontecer na vida. Por exemplo, não sei se há aqui psicólogos ou estudantes de psicologia, não há? Por exemplo, eu quando estou a trabalhar com pessoas, só para dar um exemplo da importância da significação, estou a trabalhar e a pessoa está-me a contar uma história. Aconteceu-me aquilo, aconteceu outra, aconteceu aquilo, não é? Eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado e o que é que você pensou sobre isso? Como é que você viveu isso? Como é que você sentiu isso? Estamos muito preocupados com as significações.
com tudo isso, é essa a matéria com que trabalhamos. E quando estamos a falar aqui percepção de barreiras da carreira, estamos a falar das representações que as pessoas têm, estamos a falar das representações que as pessoas têm desse percurso e do que é que ele vai ser e das dificuldades que vão confrontar. Ops. Este tipo de estudos, há aqui um erro que eu emendo. Para dizer a verdade, não começa bem nos anos 70. Ele começa mais tarde, nos anos 50. E começa nos anos 50, muito ligado à questão das mulheres. Ou seja, ainda agora, a emancipação das mulheres e a igualdade das mulheres, em todos os níveis de vida, é um processo longo e uma conquista longa que se vai fazendo. Mas no mundo do trabalho, ainda é muito evidente a diferenciação que há entre homens e mulheres. Ainda agora. Ou seja, ainda há uma grande decalagem, uma grande diferença entre o discurso e a realidade. Na minha terra, Portugal, e na maioria dos países europeus, agora por acaso não me lembrei de pôr aqui dados estatísticos sobre isso, ainda atualmente as mulheres ganham menos que os homens. No Brasil não deve ser diferente. Ou seja, isto é uma realidade global. Atualmente. Mas digamos que, eu costumo dizer, não me interpretem mal, hein? Ainda atualmente, as mulheres têm espaço na horizontal, mas na vertical não o têm. O que é que eu quero dizer com isso? Ainda atualmente verificamos muitas mulheres, muitas profissões para homens, muitas profissões para mulheres. Ou seja, o conceito mais adequado é profissões tradicionalmente masculinas e profissões tradicionalmente femininas. Qual é o critério? Quando há à volta de 75% de um género a mais que o outro numa profissão, dizemos que ela é tradicionalmente mais. É difícil encontrar homens como educadores de infância, mas já vai havendo. É difícil encontrar mulheres em engenharia de minas, não é? E por aí adiante há muito mais exemplos disso. Ou seja, mas atualmente, e em países, não sei como é o Brasil, mas em países como Portugal, onde o Estado tem uma grande intervenção e poder e influência na economia, aí as mulheres conseguem entrar na horizontal, isto é, também entrar nessas profissões. E o Brasil, se calhar, acontece. Onde as mulheres têm mais dificuldade de ter acesso, eu chamo na vertical, é no acesso ao poder. Lugares de poder. Há estudos muito interessantes de percepção de barreiras da carreira que mostram, por exemplo, naquelas empresas onde há muito poder, sabem onde é que é? Bancos, companhias de seguros, alta finança. As mulheres são uma minoria, raro entrar. São uma minoria e têm uma percepção, não é? Para já o estilo de vida delas é complicado. Por exemplo, é difícil, em Portugal são 6 meses em casa depois do nascimento de um filho. Em alta finança é difícil deixá-la estar em casa 6 meses. Genericamente não têm filhos, as relações não são estáveis, etc, etc, etc. Por exemplo, em lugares de poder, as mulheres sentem que exclusão social, etc. Epá, isto é uma coisa de homens, se não tivesse aqui uma mulher no meio, a conversa era outra. Né? Elas sentem isso, algum isolamento social, etc, etc. Ou seja, a investigação começou precisamente nos anos 50 sobre percepção de barreiras para tentar perceber o desenvolvimento de carreira das mulheres e as dificuldades que elas tinham e que representação é que elas tinham disso para se poder atuar e se poder ajudar a ultrapassar essas dificuldades. Mas existem também
razões não só de desenvolvimento de carreira, mas razões económicas que contribuíram para que o estudo da percepção de barreiras se focasse na carreira das mulheres, enquanto percurso na vida. A carreira como percurso. Razões económicas porque, na verdade, há mulheres competentíssimas, muito competentes, e é uma grande perda económica não aproveitar essas pessoas. Para um país, imaginem os anos 50, onde a maior parte das mulheres, a grande responsabilidade era cuidar dos filhos, não é? E ficar em casa. Em termos económicos, é uma grande perda, tudo isso. Existem depois também razões de ordem social relativas à promoção da igualdade de oportunidades para todos e mesmo científicas. Mesmo razões científicas que levam ao estudo da percepção de barreiras nas mulheres e depois começa, além das mulheres, começam com a questão das raças, das minorias étnicas e a discriminação racial no trabalho. Mulheres e discriminação racial são dois fatores que levam muito ao estudo da percepção de barreiras da carreira. E razões também científicas, dizia eu. Que razões científicas são essas? É perceber se essas populações que têm particularidades, que têm especificidades, perceber se as nossas teorias, as nossas concepções do que é ajudar essas pessoas no seu desenvolvimento de carreira são corretas, se ajustam a elas. Foram esses os grandes fatores que levaram a isto. O que é que se entende então por barreiras da carreira? Já falámos do conceito de carreira. O que é que se entende? Inicialmente, concebe-se e entendia-se que existem dois tipos de barreiras na carreira. Dois tipos de barreiras na carreira. Internas e externas. Internas são dimensões psicológicas. Por exemplo, se uma destas pessoas que aqui está não acredita em si, é muito ansiosa, não acredita em si, isso é considerado uma barreira interna, porque vai estar em desvantagem para lidar com os desafios da carreira que se lhe colocam. Vai estar mais inseguro. Por exemplo, se ela é uma pessoa também bastante indecisa, ou seja, as barreiras internas têm a ver com variáveis do sujeito que dificultam essa progressão. Por oposição, as barreiras externas têm a ver com os fatores externos ao indivíduo que limitam o acesso e dificultam essa progressão. Estas são as primeiras concepções, mas para estudar e para investigar, os académicos não se ficaram só por aqui e tentaram perceber se o conceito é mais complexo, se existem mais dimensões que caracterizam o conceito. E os estudos foram um pouco confusos, contraditórios, eles não conseguiam chegar a um consenso. E não conseguiam chegar a um consenso, porquê? Porque esta divisão entre o que é interno ou externo não é nada fácil. Não é nada fácil. Por exemplo, o conflito de papéis é uma barreira da carreira. O conflito de papéis é o papel de trabalhador interferir no papel da família, por exemplo, ou o papel da família interferir no papel de trabalhador. O conflito de papéis é isso. Quantos de vocês aqui, se calhar, já viveram esse conflito? Muitas vezes, acontece mais nas mulheres, com o nascimento dos filhos, muitas vezes o trabalho fica para segundo plano. Ou ao contrário. Acontece muito, é cotidiano. As mulheres nascem um filho, porque apesar de tudo, é sobre elas que recai mais esse processo. Apesar de tudo. E estou a falar em termos genéricos. Nasce o filho, o cuidado com o filho, a atenção. E quantas mulheres, se calhar muitas das pessoas que aqui estão já sentiram ou viveram isso, sentimentos de culpa pelas exigências do trabalho e a incapacidade de dar apoio em casa à criança e à família, aquele apoio que era necessário. Quantas pessoas vivem isso? Chamamos isso de conflito de papéis. E isso é uma barreira
um obstáculo. Reparem, eu estava a falar sobre a dificuldade em diferenciar o que é uma barreira interna de uma barreira externa. Pensem no conflito de papéis que eu agora caracterizei. Pode ser uma barreira interna, não é? Como? São capazes de me dar uma resposta? Por exemplo, se você... Como é que se chama? Gabriel. Se você pensar assim... Epá, não estou a conseguir conciliar isto com a minha companheira, com a minha esposa ou com quem quer que seja, as exigências, agora ter que ir para longe, etc. E você, não estou a conseguir, você diz, eu não estou a conseguir. Você está a falar de si, então é uma barreira interna. Mas o conflito de papéis também pode ser uma barreira externa, que é, por exemplo, o seu patrão ou o seu chefe diz, epá, esquece lá isso, esquece a família. Tu entras aqui, esquece a família. Isto aqui é para trabalhar, não é para... Não quero, não me tragas para cá problemas de casa. E não são compreensíveis ao que é que se está a passar e a lidar isso. Aí é uma barreira externa. Ou seja, diferenciar o que é uma barreira interna e externa é muitas vezes difícil e se levou a problemas realmente de investigação, até que eles acabaram por voltar à classificação dicotómica interno e externo, porque é mais fácil, apelativa, etc. Como está, pediram para também falar um bocado mais de teoria e de questões que permitam ligar à investigação e quem estiver interessado em investigar neste âmbito. A primeira coisa que está aqui uma figura que eu gosto muito, a Pantera Cor-de-Rosa, é um dos meus ídolos. Ela está a pensar, o que é uma barreira? Será que consigo ultrapassar? Ou seja, nós temos que pensar, quando pensamos em barreiras da carreira, temos que pensar a dois níveis. Primeiro é o indivíduo que está a viver a experiência. E a pergunta é, isto é uma barreira? Vou conseguir lidar com isto? Estão a perceber? Este é habitualmente o primeiro confronto que as pessoas têm. Ou seja, a percepção de barreiras aqui envolve a confiança, a percepção de barreiras e o gerir as percepções de barreiras envolve muito a confiança e o acreditar em si para lidar com. Os psicólogos, como não há aqui gente da psicologia, eu vou utilizar o conceito, os psicólogos utilizam o conceito de autoeficácia. Autoeficácia é sinto-me ou não autoeficaz. Confiança para lidar com isso ou não. Pode ser visto a este nível micro, que é como é que o indivíduo se experiencia na relação com a barreira. Mas as barreiras da carreira também podem ser vistas a um nível do funcionamento humano e das escolhas. Está difícil de entender, não é? Mas eu explico, e é fácil, parece complicado. A ideia é que, nesta concepção, como é que as barreiras vão influenciar as decisões que nós tomamos e o modo como nos desenvolvemos na carreira? A ideia é muito simples. O quadro parece complicado, mas é muito simples. É que, o que eles dizem é que nós temos experiências de aprendizagem que estão ali, que nos fazem, que nos constroem. Essas experiências de aprendizagem são influenciadas pelo nosso background pessoal. Por exemplo, a nossa raça, se temos problemas de saúde, etc. Mas também por variáveis de ordem sociocultural, como, por exemplo, onde nasci, não é? Eu já lidei com muitos jovens que diziam eu gostava de seguir este curso, mas os meus pais não têm dinheiro para pagar eu ir estudar para mais longe. A região onde se vive, tudo isso limita. E essas experiências vão levar, no fundo, o conjunto das experiências das pessoas vão levar a que as pessoas tenham mais ou menos confiança, que acreditem mais ou menos que venham a ter sucesso no futuro. E isso leva aos nossos interesses e aos nossos objetivos. É apenas uma teoria, ou seja, eu tenho tendência a gostar mais daquilo que acho que sou capaz de fazer.
Diga lá uma coisa que você... Alguém aqui é capaz de me dizer uma coisa que gosta, mas que acha que não tem jeito nenhum? Eu sou capaz. Cozinhar. É. Gosta de comer. Ouça, eu adoro música, mas não tenho jeitinho nenhum. Mas esta é a exceção em que as nossas capacidades andam em contraste com os nossos interesses. É exceção. Genericamente, nós temos tendência a gostar daquilo que somos capazes. Esse é um dos fatores de interesse. Não é por acaso, e as psicólogas aqui que trabalham com dificuldades de aprendizagem, quem está numa escola e quem tem filhos também, por exemplo, muitos alunos não gostam de matemática. Porquê? Porque é difícil. Ou de outras coisas, nós tendemos, por exemplo, nas disciplinas, a não gostar daquelas que são difíceis. Duas coisas, a não gostar das que são difíceis e a não gostar daquelas onde o professor não há uma boa relação, não é? Que é a dimensão relacional. Isto não é tão simples quanto isso, mas para situar a importância das experiências nos nossos interesses. Não é? Isso era já agora com pessoas, eu costumo dizer, os interesses, até quando se fazem testes e tudo isso, eu vou descobrir os seus interesses. Ninguém vai descobrir interesses nenhuns. Porque se eu descobrisse os interesses, e se fosse possível, eu abria a cabeça e estava lá o interesse por isto, os interesses... Isso não existe na cabeça. Não se descobre nada. O que as pessoas fazem é construir interesses e transformar interesses. Transformar representações. Né? Se eles lá existissem para serem descobertos, a gente abria a cabeça e os cirurgiões lá... Olha, aqui está o interesse pela guitarra. Isto exagerando, né? Mas brincando um bocado com as concepções que as pessoas têm do seu funcionamento. Não é nada assim. É tudo uma construção e transformação permanente. Os interesses levam... Eu tendo a criar objetivos em função do que gosto e depois vou tomar decisões. As barreiras da carreira funcionam ali como influências do contexto próximas da escolha. Quando eu tenho que escolher, por exemplo, possivelmente há aqui pessoas que estão a acabar os seus cursos, os seus estudos, e coloca-se o desafio da transição para o mundo do trabalho. É aqui, muitas vezes, se começa próximo da escolha. Para onde é que eu vou? O que é que vou fazer? Como é que vou preparar a transição? Etc. É aqui que se coloca esse desafio das barreiras, dos obstáculos. Como é que é? Tenho dinheiro? Não tenho? Vou? Tenho capacidades? Há ali uma empresa... Implica que eu saiba, domino bem línguas ou domino determinado... Tenho isso, tenho essas competências. Barreiras internas, barreiras externas. Ou seja, quem está a trabalhar com pessoas na ajuda, por exemplo, no ensino superior, em dificuldades de carreira, tem que estar muito atento às barreiras e às representações que as pessoas têm dos obstáculos e como é que isso está a influenciar como olham o futuro, o passado e tudo isso. Por exemplo, na minha experiência, só falo da minha experiência, não sei qual é a vossa experiência aqui, em termos de orientação profissional, aparece muita gente no serviço, né, de diferentes tipos de problemas. Mas, por exemplo, se eu quiser ser um bocadinho grosseiro, né, e dividir a coisa assim, de uma forma simples, diria que aparecem problemas no início e no fim. No início é quando eles transitam para a universidade. Muitos deles aparecem lá, sempre quiseram aquilo na vida. Mas, de repente, eles foram para a universidade, saíram de casa dos pais, a transição é complicada. O ensino também já está um bocadinho diferente. Não se estão a adaptar, há problemas e as coisas começam a correr mal. As coisas começam a correr mal. E eles começam a perder a confiança, a autoeficácia, os seus interesses. Uma vez um aluno de medicina dizia-me: toda a vida lutei por medicina, agora chego aqui e quero-me ir embora e desistir. E quando nós começamos a trabalhar sobre as representações, se calhar o interesse está lá tudo na mesma. Ele não está mal orientado. Desculpem o conceito, ele não está desorientado. O problema é que estão a aparecer barreiras e obstáculos com os quais ele não está a lidar e não está a entender nada daquilo. Está a meter, como dizemos em português, lá em português de Portugal, os pés pelas mãos. Está a atrapalhar tudo, não é? Está a complicar. Por exemplo, este tipo de problemas e outros, alunos que querem desistir, não são capazes, têm ansiedade de testes, já chega a uma altura, já não vão a exames, fogem, etc. Porque aquilo é complicado. Não, o problema é o outro, não é? Ou então há saída. Há saída. Há alguns, o desemprego. Como lidar com isso? Como construir alternativas? Não é? Como progredir? Ou então outros que têm muito emprego.
Eu lembro-me de estar a fazer aconselhamento a um jovem de 23 anos. Não. Já estava ele veio primeiro com 23 anos, com os problemas, e depois, com 27, voltou a aparecer lá. Ele era um ótimo informático. Arranjava trabalho onde queria. Não é? Mudava de emprego assim de 7 em 7 meses. Eu lembro-me dele estar a dialogar comigo sobre... Ele trabalhava em Portugal. Aí a realidade do Brasil não deve ser diferente. Trabalhava em Portugal, com uma empresa portuguesa online que estava sediada em Santiago do Chile e que vendia software para os Estados Unidos. E então ele perguntava como é que ia... Um dos pequenos problemas era como é que ia negociar o vencimento dele. De acordo com a realidade portuguesa, chileno-americana. E era bastante dinheiro, que nessa área era bastante dinheiro. Mas o problema na altura, eu lembro da instabilidade. Eu não consigo parar em lado nenhum, mas isto também está a implicar com a minha vida. Não é? O que é que se passa aqui da minha carreira e como é que eu olho isto? E eu não tenho sossego. Hoje é aqui. Eu não preciso estar em lado nenhum. Eu lembro que houve um atentado grave em Bruxelas e ele tinha ido a uma reunião a Bruxelas, ao atentado no aeroporto. Fica tudo parado, o país bloqueado, não sai ninguém, não é? Para perceber o que é que se está a passar. Ele disse, não há problema nenhum. Regressei para o hotel com o computador no colo. Continuei a trabalhar, a fazer coisas. E continua sempre. Eles trabalham em qualquer lado, está a perceber? Não. Mas toda essa instabilidade, não é? Ou seja, até em múltiplos momentos na universidade, seja a entrada, a saída e depois, colocam-se problemas às pessoas de carreira, de transição, de lidar com isto, com aquilo, de emprego, desemprego, tudo isso. E o problema das barreiras da carreira é sempre um problema muito premente. Como eu vos disse, eu tenho aqui, não pus referências, é pouco académico, mas eram muitas referências e enchia o slide, porque no fundo é uma síntese da investigação. Eu disse-vos que há muita investigação sobre percepção de barreiras, e o que é que a investigação mostra? Aqui a investigação em geral mostra que, quanto a diferenças de género, né, as mulheres e homens percebem barreiras da carreira, mas as mulheres percebem mais barreiras da carreira que os homens. As diferenças, mas as diferenças entre homens e mulheres são mais acentuadas quanto ao tipo de barreiras que quanto ao número de barreiras percebidas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há barreiras que são típicas das mulheres e que não acontecem nos homens. Há duas grandes barreiras típicas das mulheres. Digam-me lá, que são capazes de dizer assim, o que uma barreira que vocês mulheres encontram? Uma dificuldade na progressão, seja nas... A família, é? É. A família e o que nós chamamos de discriminação social, sexual. A família entra no tipo de conflito de papéis. Como é que vai conciliar a família com o trabalho? Isso acontece. E outra grande barreira que encontra outra grande barreira que se encontra é a discriminação sexual, ou seja, ser mulher é estar em desvantagem. Genericamente. Hein? Por exemplo, ao pé da cidade onde vive existe uma fábrica. Tudo isto tem que ser visto, eu estou a falar genericamente, tem que ser visto no particular depois. Ao pé da minha fábrica, da minha cidade, existe uma fábrica que só aceita mulheres, não aceita homens. Porquê? Porque essa fábrica é uma fábrica de eletrónica, linha de montagem em eletrónica, e as mulheres de destreza manual são muito melhores que os homens. Eles só querem lá mulheres dentro, para trabalhar em linha de montagem. Isto depois é variável, não é assim tão linear como eu refiro. Outro dado importante, é o 5. Como é que eu chego isto abaixo? Que não está ali, mas eu conto a história. Está lá. Não está ali, 5. Deixa eu falar que eu ajudo.
É assim, independentemente, uma coisa que se verifica é que se fala muito em termos de género, igualdade, 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 tem-se evoluído muito e tem havido uma grande evolução nas ideias, mas há uma maior evolução nas ideias que na prática. Estão a perceber? Ou seja, há muito falar que igualdade, igualdade, mas na verdade, depois e na realidade, as coisas não mudam assim tanto, vão mudando muito lentamente. Reparem, isto começou a ser falado há 70 anos, se calhar. Né? E as mulheres continuam a ser muito discriminadas no poder. Não é por acaso que em muitos países se fala cotas para as mulheres nas bancadas políticas, cotas para as mulheres nas empresas, etc. O acesso ao poder e no dinheiro que se ganha. Já para não cá estão as barreiras mais específicas às mulheres. Alguma queiram que eu esclareça? É clara a linguagem. Expectativas de autoeficácia é não acreditarem em si. Tendencialmente, as mulheres... Tudo isto é muito... tenham cuidado com as minhas palavras. Eu muitas vezes acentuo para sublinhar, mas cuidado, não é? Na interpretação. Tendencialmente, as mulheres têm menos confiança nas questões profissionais que os homens. Tendencialmente, não sempre. Não é? Que tem a ver com as expectativas de autoeficácia. Grupos minoritários. Discriminação racial, falta de recursos económicos, aprovação e envolvimento familiar. Aprovação e envolvimento familiar, ou seja, habitualmente as minorias étnicas nos diferentes países são tendencialmente aquelas que têm recursos económicos mais baixos. E isso é uma dificuldade para ter acesso à educação, à cultura, etc, etc. Aprovação e envolvimento familiar. Há determinadas culturas em que a família é um grande obstáculo ao nosso modelo de desenvolvimento de carreira, ao nosso modelo ocidental. O exemplo prático, numa escola onde eu trabalhei na altura, havia muitos filhos de paquistaneses de cultura muçulmana que viviam em Lisboa no negócio do mobiliário da Avenida de Berna, né? E os filhos iam para uma escola, uma residência perto da escola onde eu trabalhava. Há poucos muçulmanos em Portugal. Iam para lá fazer estudos do Corão e ficavam lá internados. Só ao fim de semana é que iam a casa. E depois a parte escolar vinham para a escola onde eu trabalhava. Eu, quando fazia a orientação de carreira, a orientação profissional com eles, pensem lá qual é que era o projeto deles. Já estava todo definido. Homens e mulheres, era todo igual. São capazes de me dizer. Genericamente, todos era assim. Eu disse que a família tinha negócio de mobílias na Avenida de Berna. Genericamente era assim. Fazer o 12º ano, que é o último ano do ensino secundário, fazer o 12º ano, regressar ao Paquistão, acabar os estudos do Corão e voltar para o negócio da família. As mulheres acabavam aí os estudos, iam para casa. Famílias ciganas. No 9º ano de escolaridade, que é aos 14, 15 anos, para casa, não estuda mais. Ou seja, muitas vezes em minorias étnicas, determinadas minorias étnicas, acontece esta pressão familiar. Falta de informação. As minorias étnicas, tendencialmente, pelas dificuldades de adaptação, têm mais dificuldade em ter informação. Claro, um grande obstáculo é o domínio das línguas do país onde estão. Eu não sei quanto tempo para gerir o tempo. 20 minutos? Está bem. Vou acelerar um bocadinho mais. Eu continuo a fazer alguns, apesar de estudar a mudança das pessoas, continuo a fazer estudos neste âmbito e interessa-me estudar a carreira das pessoas desfavorecidas. E lá na universidade, em Portugal, eu, na minha universidade, fiz um estudo que envolveu, quer na minha universidade, quer outras universidades. Pessoas que tinham deficiências do mais variado tipo. Por exemplo,
deficiências do mais variado tipo. Por exemplo, estarem numa cadeira de rodas, aqueles problemas neurológicos que ficam todos em situações muito complexas. Eu tenho uma experiência terrível que fiquei sem palavras e nunca mais esqueço, que é só quando a gente vive isso. Eu estava a entrevistar uma aluna com uma doença neurológica degenerativa completamente dependente, né? Em que eu lhe pergunto, estudando as barreiras da carreira, qual era o maior medo da vida dela? O maior medo da vida dela é: o que é que vai ser de mim quando os meus pais morrerem? Que é estar completamente dependente. Quem é que vai cuidar de mim? Em que mãos é que eu vou calhar? Dramas gravíssimos, não é? Mas estudando estas pessoas e estas populações, sabem quais as barreiras que eles referem? Fundamentalmente, as universidades não têm muita atenção com eles, pelo menos nas universidades onde nós estudamos. Limitações do material pedagógico, ou seja, sejam pessoas cegas com problemas de audição, etc., não há muitos cuidados com o material pedagógico para eles. As barreiras arquitetónicas, os edifícios não estão muito preparados para estas pessoas. E as questões da mobilidade, mas os professores são pouco sensíveis aos problemas deles. Sempre a andar. E a falta do apoio. Isto é o que eles vivem no presente. No passado e no futuro, o grande problema que eles vivem é serem discriminados. Raramente são convidados para as festas, raramente vão, etc, etc. E outras coisas, outras idades. E as grandes dificuldades de entrada no mercado de trabalho. Também, como eu vos disse, no 9º ano, eu fiz estudos no 9º ano, o 9º ano corresponde aqui ao quê? É o último ano do fundamental. Depois é o ensino médio. E o último ano do ensino médio. Diga? É 12º, sim. E é uma amostra boa. São cerca de 1.200 alunos. Sabem? Rapazes e raparigas. Raparigas aqui não é. Rapazes e moças. Rapazes e moças, cuidado com a linguagem. Rapazes e moças consideram que as principais, todos eles, já acham que não ter oportunidades de progressão, não ter dinheiro para frequentar o curso, etc. Estas são ter trabalhos precários. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que já, e possivelmente no Brasil a realidade é mesmo aos 14 anos, aos 15, nós olhamos, adultos, olhamos para eles como se estivessem fora da realidade, não. Mas eles estão muito dentro da realidade. Muitos deles têm a percepção disto. E mais, quando nós fomos comparar moços com moças, homens com mulheres, verificámos que o que diferenciava homens de mulheres é a discriminação sexual e o conflito de papéis. Ou seja, aos 14 anos, elas sabem, interiorizaram pela educação delas, desde pequeninas de berço, por isso é que isto leva muito tempo a mudar. O discurso muda mais rápido que a realidade. Interiorizaram já que a responsabilidade familiar é muito mais delas e a família vai interferir muito mais. Não. Já percebem, por exemplo, a discriminação sexual, o ser mulher, por exemplo, e por causa até da adolescência, eles são apanhados na adolescência onde a questão o corpo é sempre importante, mas a imagem corporal na adolescência e transformações corporais na adolescência levam que o corpo e a construção identitária da identidade associada ao corpo tenham uma importância fundamental. E então isso aparece nas respostas delas. Por exemplo, ser bonita, ser feia, ser nova, ser velha, ser gorda, ser magra. Tudo isso são fatores que vão pesar no acesso ao trabalho e no ter emprego. Ou seja, aos 14 anos, 15. Falam e põem lá a cruzinha em segredo, esperam também ter assédio sexual para subir no emprego e para ter acesso ao emprego. Ou seja, aos 14, 15 anos, o que é que isto nos vai dizer para a prática?
isto tinha muito para se dizer em termos de prática. Se calhar, nas escolas, quer professores, isto não é um trabalho só de psicólogos, quer professores, quer psicólogos, como é que podemos começar a esbater estas ideias e a transformá-las para que o potencial, para que estas crenças, estas barreiras internas não interfiram no desenvolvimento e no potencial daquelas pessoas? Porque não é só elas, somos todos nós no coletivo que vamos ganhar com isso, não é? Eu já falei disto, ser discriminado devido à aparência física, devido à idade, etc. Bem, como é que se estuda? Porque agora entrar um bocadinho em pesquisa, né? E depois ir à prática. Como é que se estuda? Existem duas medidas fundamentais, que são três. Agora vou meter lá aí a minha, que é o Career Barriers Inventory, que é uma medida que avalia a percepção de barreiras em estudantes do ensino superior, na qual eu me inspirei para construir este inventário de percepção de barreiras da carreira para adolescentes portugueses. E também outra que é essa Perception of Barrier Scale. Vejam o tipo de dimensões que avalia cada uma delas. Ali estão. Isso permite-vos também ter uma ideia do tipo de barreiras que ocorre nas pessoas para vocês e que interfere, que muitas vezes é importante trabalharmos sobre elas. Eu vou deixar isto, eu fiz mesmo cópia e deixo aqui para que as pessoas tenham acesso aos materiais e tornar isto muito mais fácil e prático, e pode haver alguém que queira vir a trabalhar com estas... alguém que não sei se está aqui das ciências sociais e queira vir a trabalhar com estes materiais, para ficarem com eles. Estão aqui os itens. O Career Barriers Inventory avalia estas dimensões. Na minha perspectiva é mais pobre. São os itens que o constituem. Eu vou andando um pouco mais depressa. A medida que eu desenvolvi é esta. Avalia estas dimensões. Ela está aqui. É gratuita. É gratuita. Se alguém estiver interessado em estudar, há imensos itens que não são adaptáveis à realidade brasileira, mas se quiserem usar para depois adaptar à realidade, é gratuito. É só pedir e divulga-se. Não têm que pagar nada a esse nível. Bem, eu também trouxe aqui em inglês um material sobre intervenção e o que fazer e como trabalhar. Mas eu vou para que vocês ficassem com este material, não é? Mas eu vou fazer uma síntese dele num pequenino exercício. Quantos minutos? 10 minutos. Quanto? 10 minutos. Eu vou fazer um pequeno exercício. Têm aí papel e lápis ou alguma coisa que escrevam. Aqueles que quiserem fazer não são obrigados a fazer. A intervenção envolve estes passos. A primeira coisa, se vocês tivessem, pois eu não sei a quem é que isto se adequa, se isto é útil para o vosso trabalho ou não, mas porque não sei a população com que estou a trabalhar, mas caso seja, o primeiro passo que eles propõem para trabalhar é discutir com as pessoas, dialogar com as pessoas sobre o que é que são barreiras. O que é que você acha que é uma barreira, o que é que não é uma barreira? Esse é o primeiro passo. Aquilo que eu fiz com vocês, clarificar o conceito, e falar que há barreiras internas e externas, tudo isso. E depois pedir às pessoas, que é aquilo que eu faço, e o que eles fazem é, organizam as pessoas em pequenos grupos, de 4, 5, 6 pessoas, e as pessoas vão escrever, e isso eu pedia, que vocês escrevessem, e não vou pedir a ninguém que diga as suas barreiras, para preservar a vossa privacidade. Mas a minha intenção é apenas pôr um bocadinho de prática aqui e pôr-vos a pensar também na vossa carreira e no vosso percurso.
Escrevam 2, 3 ou 4 barreiras internas e externas ao momento em que vocês estão na vossa carreira. Fica para vocês. Por exemplo, eu gostava a falar com um aluno meu que, de doutorado, que está a fazer doutorado de sanduíche comigo. Ele estava a dizer: epá, há grandes problemas com bolsa, como é que vai ser? Toda a gente tem barreiras internas e externas à sua carreira. Façam esse esforço de pensar na vossa realidade. Fica só para vocês. O passo seguinte, vamos andar um bocadinho, depois continuo. Não é nada de psicólogo isto, não dar tempo às pessoas, mas o meu tempo de antena exige isso. Repare, não esqueçam, pôr as pessoas a perceber o que é que são barreiras internas e externas. Falaram nisso, não é? Depois pô-las a escrever, e em grupo, ou se for possível até dialogar sobre isso. Em grupo o que nós fazemos não é escrever, aqui foi para preservar, vamos dialogar sobre isso. Que barreira é que você está a sentir? Quais são as dificuldades? E, claro, que a pergunta a seguir, o passo seguinte é, depois de falarmos sobre as barreiras internas e externas, o passo seguinte é: como é que pensa lidar com isso? E às vezes, que recursos é que tem? Que apoios? Que redes sociais? Que conhecimentos? Etc. E abordar isso com as pessoas. E muitas vezes é interessante fazer isto em grupo, como forma de criar uma rede social entre as pessoas de apoio. Muitas vezes há ideias que surgem. E isto funciona melhor trabalhando em grupo que de uma forma individual. Neste diálogo sobre como lidar com as barreiras, faz conta que temos aqui um grupo e temos ali outro grupo. Neste diálogo sobre como lidar com barreiras, é muito interessante, por exemplo, que alguns que já lidaram com essa barreira falem da sua experiência, como é que foi, que deem ideias, partilhem, e é fundamentalmente um pouco à volta de tudo isto. Ao nível do grupo, o psicólogo, quando muitas vezes detecta que há barreiras internas e mais complexas, internas, especialmente as internas mais complexas, muitas vezes poderá, para que a pessoa não se exponha demais e não exponha-se demais, poderá às vezes implicar um trabalho individualizado e com essa pessoa a esse nível. Não é? Por hoje é tudo. Para já é tudo. Tem aí alguma bibliografia minha sobre o tema, alguma bibliografia que eu vos posso facilitar. Também no ResearchGate facilmente encontram e têm acesso a esta informação. Não sei se comentários, o que gostavam de perguntar, etc. Comentários ou alguma outra questão que queiram fazer, colocar. Vocês têm um momento privilegiado, vocês têm um expert sobre isso. E acho que são momentos privilegiados que nós temos na universidade. Pode ser uma questão mais pessoal ou também pensar, né? Aqui na teoria
várias organizações, então tem o movimento lá das mulheres na engenharia, nós temos alguns movimentos aqui, pensando também não só dessas barreiras, que são barreiras que são mais externas, mas também como que a gente passa por isso aqui no dia a dia na universidade. Tem alguma coisa que você se coloca aqui? Você falou sobre a questão das mulheres, né? Quando? Sim, sim. Sim. Eu achei interessante você colocar a ausência de modelo, porque eu acho que a expectativa da autoeficácia, ela tem a ver com isso também, né? Com essa ausência de modelo. Sem dúvida. Como é que você pensa a ausência de modelo? Qual é a sua representação disso? Eu gosto de trabalhar com as representações das pessoas, partir da sua ideia. Hoje eu vou estudar mais, mas você não, você começa a conhecer, você sempre as mulheres no mercado de trabalho agora. Sim. Então, você muitas vezes dependendo da área que você vai trabalhar, você não tem uma coisa de construir aquilo. Por exemplo, qual é o seu curso? Como? Ciências sociais. Assistência social. Ciências sociais. Ah, ciências sociais. Sim, aí, desculpem lá o que eu vou dizer, é um curso de mulheres, não é? Não há aqui no Brasil? Não. Por exemplo, em Portugal, psicologia, eu tenho turmas de 70, 80 alunos, há 4, 5 homens. Psicologia. A conduzir, não há muito de modelos de homem a cuidar. Funciona nos dois sentidos. Há estudos muito interessantes sobre os quais os psicólogos se debruçam, que é esta coisa das escolhas e como nós escolhemos não é um processo pessoal. Ou seja, eu não escolho em função dos meus interesses. Antes de chegar aos interesses, já eu deitei fora uma quantidade de coisas. Há uma autora que possivelmente vocês conhecem, que é Linda Gottfredson, que desenvolveu um modelo em que ele diz que as escolhas são sociais. Ou seja, as crianças, inicialmente, em função dos modelos de Denise, começam desde cedo a perceber o que é que são homens, o que é que são profissões de homens e de mulheres. Faz parte da sua construção identitária. Faz parte de o menino ser cada vez mais menino e as meninas serem cada vez mais meninas. Se o menino anda a brincar com bonecas, é caso sério. O pai não gosta. Ou se a menina anda a jogar futebol, cada vez vai sendo menos. Mas a tendência é essa, não é? Menina de cor-de-rosa, não é? O menino é de azul. Não é? Estes pequenos pormenores. Tudo isto vai levar à construção da identidade do que é ser menino e o que é ser menina. Em pormenores subtis, as conversas que se têm. Se calhar, desde mais cedo se começa a pedir à menina que ajude a mãe na cozinha e o irmão já não tanto. O irmão já vai ajudar mais o pai a mexer no carro. Estão a perceber? Em pequenos pormenores, ou seja, o que a Linda Gottfredson mostra é que desde pequeninos, ali pelos 6, 7, 8 anos, as crianças começam logo a perceber que há um espaço de trabalho que não é delas. Ou seja, começam a rejeitar profissões que são do sexo oposto. Em termos globais. Não é? À medida que avançam, as crianças começam também a olhar uma coisa, que é as relações de poder e poder económico. Quem é aquele que vai vestido com os ténis de marca e o outro que vai pobre? O que é que ele veste e o que é que ele come? Ele começa a querer também, ou seja, o prestígio social das profissões é outra coisa que leva a que as pessoas, não só o género, o sexo, mas também o prestígio social desde novo, pequenino. Estas eu não quero, é profissão de pobre. Aquelas eu quero, profissão de rico. E quando chega aos 12, 13 anos, 14, em que a identidade se começa a definir, é que eles começam a pensar de uma forma realista no que é que gostam,
nas capacidades que têm, nos valores. Só aí. Ou seja, quando se chega a essa idade, já se rejeitou uma quantidade de coisas e o mundo ficou mais pequeno das escolhas e tudo muito mais limitado. Qual é a implicação prática disto? Não sei se há aqui pessoas, professores. A implicação prática disto é que, se calhar, os professores nas escolas podem começar a trabalhar os estereótipos de género, de poder, etc. Ou seja, desde cedo os professores podem começar a tentar esbater esse processo de circunscrição, de circunscrever as escolhas e começar a esbater isso trabalhando estereótipos de género, trabalhando estereótipos relativos ao prestígio, etc., etc., para que não se faça essa circunscrição precoce. É interessante, eu dou aulas num curso de mestrado de Educação Especial, também dou nesse, e a maior parte dos alunos que eu tenho nesse mestrado são professores e educadores de infância. Mulheres. Poucos homens. Genericamente, que vêm para fazer uma pós-graduação em educação especial. E eles acham estranho, para educadores de infância e professores do primeiro ciclo, que apareça um professor a falar de orientação profissional. Muito estranho. Mas para mim dá-me gozo. E é muito interessante mostrar a eles como é que eles, nos currículos deles, no trabalho deles, se calhar, já fazem isso um bocadinho. E já trabalham sobre isso, mas de uma forma às vezes mais estruturada ou com outros objetivos. E às vezes mostrar-lhe uma teoria um bocadinho, de uma forma simples, do que está, porquê, e ajudar a estruturar esse trabalho, pode ajudá-los a tornar o trabalho deles muito mais eficaz e muito mais eficiente a esse nível. Como é que eles podem integrar, quando estão a dar as ciências, o corpo humano, quando estão a dar as profissões, tudo isso? Como é que eles podem trabalhar tudo isso? Como é que eles podem trabalhar o gosto pela escola, a importância do estudar, a importância do aprender, não é? Que isso para mim é uma coisa fundamental, não é? E começar a trabalhar isso para que a ideia é, muitos de vocês, pessoas que não estão deste meio, pensam a orientação profissional como um processo que é só no momento da escolha, lá para a frente, problemas de emprego, desemprego, quando tem de escolher o curso superior. Não, não é isso. O bom trabalhar isso é cá, de pequenino, desde pequeno. Porque é aí que se começa a estruturar, por exemplo, a orientação vocacional no primeiro ciclo. Não é escolher. Eu acho que a orientação profissional, para escolher uma coisa, para afunilar, é horrível, não se faz. A orientação profissional é precisamente o oposto, é abrir alternativas. Eu costumo dizer, a provocar os meus alunos, essa coisa de escolher um curso e uma profissão é o mesmo que mulher e namorado ou namorada. Se não for ele, é outro. Ficam chocados comigo. Não, a intenção é mesmo chocar. É verdade. Você acha que foi feito só para uma mulher? Ela está ao seu lado, veja logo diz. Claro, não é. Nem ninguém foi. E uma mulher foi só feita para um homem? Não, nunca pensar isso. Ou a profissão é a mesma coisa. Claro que nós romanticamente, quando entramos, e eu também numa relação, aquilo é para sempre, e eu, etc. Mas a verdade é que as pessoas separam-se. A verdade é que há pessoas que morrem. Não é? E a vida continua. E a pessoa muitas vezes vai se realizar noutros lados, noutros espaços, com outras pessoas. Quantas pessoas hoje estão a fazer isto e daqui a uns anos já estão a fazer uma coisa radicalmente diferente? Ninguém foi feito. Isso seria, se nós fôssemos assim, isso seria altamente desadaptativo. Tornava-nos extremamente rígidos, incapazes de nos adaptarmos à vida e de lidar com a vida. A realidade é mesmo essa. E por isso é que eu digo, muitas vezes, isto tem uma implicação prática enorme, que a implicação prática enorme é, mesmo na situação de desemprego, em que há dificuldade, continua a lutar pelos seus objetivos. Faça, avance. Mas não é o fim. Há outras alternativas, há outras formas de ser feliz. Pelo trabalho e não só. Pelo trabalho e não só. Por exemplo, imaginemos que a sua realização pessoal passa, se calhar,
imaginemos, né? Passa pela família. E é aí que você se realiza. O que é isso? E nós estamos a trabalhar só focado no trabalho. Essa é outra coisa. Nós trabalhamos muito no ciclo de vida, há muita coisa para fazer e nos diferentes papéis. E você pode... Por exemplo, eu trabalhando com desempregados, uma das coisas que eu faço com desempregados, quando eu estava a fazer, não é especificar, isso é horrível, não se faz. Faz é abrir. Com desempregados é ajudar as pessoas a perceber essa multiplicidade para as quais elas podem ser felizes e podem. E então nós muitas vezes temos desempregados que estão a trabalhar. Pá, eu lembro-me agora de uma história de uma pessoa, de uma senhora, 42 anos, uma crise enorme em Portugal. Nós passámos uma crise terrível. Eram só jovens estudantes. Nós nunca tivemos em Portugal, e vocês estão a caminhar para lá também, isso é muito bom. Nós nunca... Caminharam, se calhar já lá estão, eu não conheço a vossa realidade bem. Mas em Portugal nunca tivemos uma geração tão bem preparada como agora. Um grande investimento na educação, na investigação, produção científica, novidade, tecnologia, tudo isso. Alunos bem preparados. Eu às vezes olhava para as minhas turmas, 50, 60 alunos, e dizia: que país é este? Que há aqui, sejamos realistas, em 50 há 10 ou 11 que são espetaculares. Que país é este que vai perder 10 ou 11, que vão ter que emigrar? Ou seja, a questão da cultura, há um grande desenvolvimento na educação, uma nação cada vez mais preparada que está a trazer para as empresas gente com capacidade de inovação, novas formas de fazer as coisas, e o país está a andar. Alguns políticos corruptos estão a ser arrumados, não é? Felizmente agora entraram mais sérios, gente mais séria, a coisa está a andar para a frente. E aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Vão varrer tudo isso. São milhares de pessoas nas universidades, aqui são 30 mil, e mais, e mais, e mais, e o país tem um potencial enorme e o país vai crescer. Mas esses desempregados, trabalhando com eles, e nesses momentos de crise, como eu estava a dizer, desculpem este desabafo, esses desempregados, o que acontece com eles muitas vezes é que eles estão com 40 e tantos anos, já são apanhados na crise, e a ideia das pessoas é: eu sempre fiz isto e agora não sei fazer mais nada. E o primeiro trabalho que eu acho que há muita coisa a fazer. Uma das coisas a fazer é: estas pessoas estão destroçadas. É ajudar a encher as baterias, voltar a ter confiança, a acreditar em si, para as mover. Muitas vezes desistem de procurar emprego, caem. O trabalho passa por aí. Passa também por ajudá-las, muitas vezes, a perceber a multiplicidade. Se calhar há outras possibilidades. E então aí elas começam a perceber isso e começam não a procurar emprego só nisto ou aquilo, mas começam a procurar emprego noutras diversidades. E então, às vezes, quando têm cursos superiores, a níveis mais básicos, eles já estão habituados a procurar a muitos níveis. Mas quando é com licenciados e pessoas com... Eles parece que foram feitos só para aquilo e pensam que são feitos só para aquilo e só procuram naquilo. E depois ajudá-los a perceber, noutros lados. Em alguns casos é complicado, porque a realidade e as barreiras estão lá. É que muitas vezes eles percebem isso, mas o pão tem que entrar em casa, não é verdade? Não é? E há filhos e há tudo isso. E eles não há tempo. Às vezes tinham que voltar a fazer formação, voltar atrás, e aí torna-se complicado. O processo não é fácil. Mas barreiras, vida das pessoas, é falar um bocadinho do meu trabalho e falar com vocês. Não sei se querem partilhar alguma coisa, não tem que ser pergunta, dificuldades, sim? Hoje em dia a gente vive num contexto que existem muitas oportunidades abertas para o pessoal, pelo menos aqui que eu tenha contato com a Unicamp. Então, às vezes existe uma gama gigante de possibilidades, e por existir essa gama gigante de possibilidades, fica difícil de ir para um lugar só, ou se surgiu uma dificuldade pequena, a tendência de desistir para outro, e depois ir para outro, e acaba não focando em nada. Seu nome é? É Daniela. Oh, Daniela, desculpe lá o meu sorriso. Eu sabe o que estava a correr na minha cabeça? Há uns que sofrem por muito, há uns que sofrem por pouco. Não é? Não deixa de ser sofrimento. E é também, com respeito. Falando da minha experiência, eu muitas vezes encontro isso
com alunos muito capazes ou que estão em áreas profissionais de muito emprego e de empregabilidade. Lembra-se há bocado aquele que dizia que tinha sempre a mudar. O problema que se colocava a ele era, ele veio-me a pedir ajuda, que era estabilizar, em que empresa estabilizar e como estabilizar numa empresa. Porque isso estava a ter implicações complicadas na vida dele. É que ele também estava a perder relações de amizade, ele estava a entrar 28, 30 anos, já queria ter mais estabilidade afetiva. Já. E este saltitar estava a interferir, estão a ver o problema de carreira profissional a interferir noutros papéis de vida. Está tudo ligado, a carreira é tudo, não é só profissão. E começámos a trabalhar sobre isso e tudo. Estas pessoas, nesse tipo de situações, muitas vezes, o problema não é fácil. Nesse tipo de situações, cada caso é um caso, mas é ajudar a pessoa a perceber essa multiplicidade, a informar-se bem. Mas, por exemplo, eu tenho encontrado esse tipo de problemas, sabem quem também? Em pessoas que são um bocado perfeccionistas, que têm que ter a tendência que eu vou acertar no futuro. Ninguém tem a certeza se acerta no futuro. Está-me a perceber? Não sei se estou a ir ao encontro se você tiver uma pessoa que está muito de diferentes áreas, não é? Temos que perceber a primeira coisa, que é a confusão vem de quê? É porquê que isso está a acontecer. Ele está naquele curso e agora que áreas? É difícil de entender isso, mas é preciso ir ao caso em particular, mas múltiplas variáveis podem estar implicadas. Na minha prática, há uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é, mais que os interesses, são as necessidades. Que é, o que é que tu precisas da tua vida? O que é que te faz feliz? Há técnicas que nós usamos para perceber, para ajudar as pessoas a perceber o que é que há muito íntimo neles, no mais profundo, que toca. Por exemplo, uma pessoa pode estar entre ser veterinária e contabilista. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada. Aparentemente não tem, mas para aquela pessoa tem muito a ver. Se você perceber os temas de vida dela, as questões mais profundas, vai perceber porque que... Mas isso tem-se que entender, tem-se falar. E muitas vezes é ajudar a pessoa nesse nível mais profundo do entendimento, não é? O que é que está em dúvida entre ela? Às vezes até usamos técnicas, chamamos nós duas cadeiras, em que há uma parte que está em dúvida neste e naquele. Há uma parte que fala com a outra, sobre o que ganha e o que perde. Mas a um nível emocional, porque a um nível racional você não chega lá. Porque isso faz você em casa, pés alternativas, ganho aqui, perco ali. Isso faz sozinho. Aqui os psicólogos, o que eles vão fazer é ajudar você a trabalhar a um nível diferente, ir buscar informação diferente, que lhe ajude nessa tomada de decisão. Ir buscar a um nível diferente é ir trabalhar a um nível emocional e de significações que as emoções trazem para si. Não sei se estou a ser claro. Porque todas as emoções têm um significado associado. Por exemplo, eu podia falando consigo, você dizia, o que é que você sente? Fico ansioso. E se eu podia começar, ansioso aqui no estômago, se foque-se lá, se a sua ansiedade falasse, o que é que ela dizia? E começa a falar é o significado. E começar a entender estes níveis mais profundos de si ajuda a entender as suas dúvidas e a estruturar-se, e a partir daí você percebe o caminho. Então, o problema não é simples a resposta, mas há realmente, é o bocado de sorrir, que alguns sofrem por muitas alternativas. Às vezes são extremamente simples, não é necessário ir aqui. As pessoas estão mal informadas, não estão muito realistas, às vezes é muito simples, depende de caso, de situação para situação. Acho que, só para complementar, aqui na orientação educacional, a gente tem um pouco dessa perspectiva. Não foi à toa que nós convidamos o professor Paulo para vir fazer essa fala. Uma das coisas que a gente faz é um módulo de bem com recurso, que é ajudar as pessoas que estão em diferentes momentos, a gente foca nos alunos da graduação, que a nossa vocação claro. Aqui são os alunos da graduação, mas identificar quais foram as barreiras que aconteceram que está causando essa insatisfação. Porque muitas vezes vocês passaram por primeiro ano, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro, mas às vezes essas barreiras não acontecem só no primeiro ano. E eu vou ficando insatisfeita e vou adaptando.
Mas também a gente faz um módulo, no próximo passo, saindo da universidade. Por que a gente faz? Porque vai para vocês daqui 15 dias um convite para esse. É um grupo menor e é uma intervenção muito baseada no que o professor Paulo fala, que é, o que eu quero? Porque muitas vezes eu estou no momento privilegiado de desenvolvimento da carreira aqui na universidade e só ir às aulas não vai me ajudar nesse desenvolvimento. Mas como que eu escolho? Que áreas são? Então, pensar sobre isso não é que vai ser só isso. Vocês muitas vezes não precisam dessa ajuda estruturada. Isso a própria universidade possibilita, mas algumas pessoas precisam dessa e sentem essa necessidade dessa ajuda. Permite-me interromper. Isso é muito importante o que a minha colega está a dizer, porque há muitas vezes olhamos, eu fiz um estudo sobre necessidades de orientação profissional na minha universidade e sobre necessidades de apoio psicológico. As pessoas que vão mais ao apoio psicológico são as pessoas que estão em sofrimento, deprimidos, etc, etc, etc. Estão em sofrimento e então são mobilizados. Mas o maior número de problemas que existem são os problemas vocacionais e de carreira. Mas são os que vão menos, porque aquilo não dói. Genericamente não dói muito, não custa tanto. E então as pessoas, não é. E eu costumo dizer, trabalhem sobre isso. É uma forma de investimento pessoal. Eu costumo dizer, na minha prática, nós muitas vezes vamos ao ginásio, né? Compramos uma camisa, vamos fazer um curso de inglês ou qualquer coisa para o nosso desenvolvimento, para investir em nós próprios. Por que não tirar 1 ou 2 horas de um determinado tempo para também refletir com outras pessoas sobre as minhas transições, as minhas dificuldades e como lidar com isso? É simples. E às vezes é muito a resistência e o tabu que leva à resistência ao apoio e à ajuda, que é extremamente simples. Dar um exemplo. Repararam que eu só falei de casos pesados na minha universidade, aquele aluno que era abandonar, está em sofrimento, e venci toda a vida nisto e agora venho para aqui, isto não tem nada a ver com o que é, quero abandonar a universidade. Não. Alunos em confusão mesmo, com desemprego também enorme em Portugal, não é? Como é que vai ser? Como é que vou lidar com isto? Mas não pedem ajuda, só se não tiverem mesmo em sofrimento. É mau, é simples. Peçam ajuda, apoio, é um trabalho extremamente simples, extremamente produtivo e eu acho que vale a pena. Só precisamos encerrar pela questão do tempo. Fico muito contente, queria só agradecer a professora Daniela aqui, que é assessora da Pró-Reitoria, então enfatizar que essa atividade é feita pelo SAI, que é um órgão da Pró-Reitoria. Para a gente ter esse espaço é muito importante. Mesmo que a gente está em um número menor, a gente está transmitindo, todos esses vídeos ficam gravados. Então, outras pessoas externas também podem ter acesso e também nos colocando à disposição nas diferentes iniciativas que a gente divulga para vocês, mas também para o atendimento individual. Se for necessário, é só nos procurarmos. Tá bom? Já que está aqui uma pessoa da direção, não é, do poder, mas é interessante que a universidade, é muito interessante e importante que a vossa universidade invista nisto, porque é investir nas pessoas, e investir nas pessoas é a maior riqueza que há no país. E isto tem custos enormes, muitas vezes, para as universidades e para os países. Eu lembro-me uma vez um americano, e os americanos fazem muitas contas, não é? Ao dinheiro e quanto custa e não custa. Ele disse-me assim, eu trabalhava nas escolas, ele dizia assim, um psicólogo que consiga retirar nos Estados Unidos 2 alunos do abandono escolar paga o vencimento dele o ano todo. Quanto é que custa ao país, não é? Abandonar, não acompanhar, em requalificações, em isto, em cursos, em subsídios, Quanto é que custa? Se começarmos a fazer contas, quanto é que custa ao país o trabalho infantil, as pessoas não irem para a escola? Não é? Eu falei sobre isso aí. Gostei de ver 30 mil aqui. A minha universidade não é nada ao pé de vocês. Acho que para a gente é muito importante. O Brasil está a evoluir muito. E pensar que essas ações, muitas vezes vocês recebem quantos e-mails de DAC?
com as oportunidades, quais as barreiras fazem com que eu não agarre e não vá em frente com aquelas oportunidades. Há uma coisa que tem que acabar e esbater, que é apoiar em termos de orientação profissional não é aplicar um teste e para que é que tu serves. Isso já não existe, não é? Nós estamos sempre em mudança, a sociedade está em mudança, agora um teste vai prever isto ou vai prever aquilo. Loucura. Há duas coisas, dois estereótipos que têm que acabar. É que a orientação profissional é aplicar um teste e a orientação profissional é a informação. Isso não é nada. A informação tem em você, já tem acesso a ela. Há muito este estereótipo. É um processo mais rico, muito mais complexo. Tá. Obrigado. Vocês vão receber um e-mail para avaliação da atividade, para que vocês indiquem novas temáticas. Para a gente é muito importante que vocês participem, para que a gente possa escolher algumas. A gente tem o professor, ele está aqui, mas temos muitas pessoas que visitam o campo e podemos escolher as pessoas para vir compartilhar este conteúdo. Faço importante. Vocês vão receber o certificado online também. Vocês vão receber 2 e-mails. Um solicitando a avaliação e o outro com certificado de participação. Tá bom? Obrigada e boa tarde para vocês. Para vocês também. Para vocês também. E felicidades, é isso que se quer. Para todos.